seu coração. E eu agora vou conversar com a doutora Laís Estrela. Tudo bem, Inês? Tudo bem? Bom dia a todos. Ela também aí? Tá. Diga lá, doutora Laís, há quanto tempo? Quanto tempo, não é? Robson hoje tá louro de cabelo. Com cabelo. Foi a primeira vez que eu não tenho Robson hoje. Ei, beijo, Robson. E aí, diga lá, doutora Laís, o que você trouxe pra gente hoje? Deixa eu zerar aqui, vamos lá. Inês, hoje eu trouxe pra gente um tema quente, polêmico. Opa! Que é a guarda dos filhos na pandemia. Como que isso ficou afetado, como que os tribunais têm... Depois do divórcio, como é que fica isso? Exatamente. Tá. Então, até interessante você ter citado isso, porque quando o casal está junto, não tem muito o que se falar sobre a guarda dos filhos. A guarda dos filhos é exercida ali pelos dois, está todo mundo na mesma casa, tem consenso. O problema é quando tem... O problema não, né? A separação pode acontecer e não necessariamente vai ser um problema. Sim. A princípio, todo casal que se separa e tem filhos, a princípio a guarda dos filhos vai ser compartilhada. E aí vai ser compartilhada, fixando a residência na casa de um dos pais, e o outro vai exercer a visitação. Então, de prima, é interessante a gente fazer uma diferenciação entre guarda... Gostei do de prima. Arrasou! Diga lá. De prima, é interessante a gente estabelecer uma diferenciação entre guarda e visitação. Guarda é o poder que os pais têm de exercer a educação na vida dos seus filhos. É um poder-dever. Né? Se entende como um poder, mas é um dever. Tá? Enquanto que a visitação nada mais é do que regra de convívio. Quando um vai conviver, quando o outro vai conviver. Uma pergunta, o poder decisório o mesmo? O poder decisório na guarda compartilhada é o mesmo. Mas a visitação? Na visitação, aí depende do que for. Depende do que ficar estabelecido. O ideal é sempre ter uma regra de visitação aberta. Poxa, é claro que na guarda compartilhada, no cenário antes da pandemia, no cenário da velha normalidade, estabelece a residência na casa do pai e da mãe e o outro visita. Poxa, quero pegar hoje, tem uma festa, tem isso, o ideal é que isso fique, né, de forma leve. Sim. É o melhor para a criança. Mas, então, beleza, a gente fez a diferenciação entre a guarda, a visitação. A regra é sempre que a guarda vai ser compartilhada. Essa regra só vai ser excepcionada quando um dos pais demonstrar que não tem capacidade para exercer a guarda. E aí entra como exemplo maus tratos, entra como exemplo ser muito negligente com a criança, né, com a questão da alimentação, com a questão de saúde e educação. Nesses casos, sim, pode ser estabelecida uma guarda unilateral pela mãe ou pelo pai. Agora, vamos entrar no contexto de pandemia, que é quando as coisas ficaram problemáticas. A pandemia só trouxe problema, mudou o cenário e a gente tem que se adaptar. Sim. O que acontece? A pandemia trouxe restrições de convívio social, né? Então, isso afetou, óbvio, o cenário da visitação dos pais. Uma solução bem prática que imediatamente muitos pais adotaram foi a visitação alternada, que é nada mais do que a criança vai passar um tempo fixo com a mãe e esse mesmo tempo com o pai. Tá? Esse tempo fixo pode ser 10 dias, uma semana, 15 dias, enfim, como ficar acordado, combinado. Por que é interessante essa modalidade da visitação alternada? Primeiro porque diminui o traslado da casa do pai e da mãe. Então, se antes o pai pegava no final de semana, a mãe pegava 2 vezes por semana, isso diminuiu demais. Quando você estabelece um tempo fixo na residência da mãe ou na residência do pai, você acaba com esse traslado excessivo, o que, por consequência, diminui o risco de contágio, se é isso que se visa. Sim. Um segundo benefício dessa alternância da guarda, e é um benefício que está sendo muito notado agora, com a volta gradativa das escolas, é que, com a guarda alternada, a criança, por exemplo, tem uma semana virtual, fica essa semana virtual com o pai, na semana presencial com a mãe, e depois isso alterna. Né? Então, isso também está sendo vantajoso na ótica dos pais. Por quê? Claro que os pais estavam ficando assoberbados, porque estavam convivendo em tempo integral com a criança, tendo que dar conta das atividades escolares, e isso assoberbou a vida profissional e pessoal dos pais. Então, essa alternância da visitação vem muito bem a calhar, não só pela questão de diminuir o traslado, como também pela questão de ser mais viável que a questão da escola da criança. Sim. Agora, eu quero trazer só uma ótica da gente entender
fazer uma comparação com os tribunais do mundo afora entenderam essa questão da pandemia e da visitação das crianças. Quando a gente olha para os tribunais europeus, inicialmente, os tribunais europeus eles tiveram uma preocupação em manter as regras de visitação da criança como era antes da pandemia. Houve uma preocupação em manter a rotina da criança ao máximo possível, quando essa criança não tem, é claro, nenhuma condição especial de saúde, houve uma preocupação em manter a rotina dessa criança, porque a pandemia já trouxe muitas modificações, então os tribunais, sempre que possível, sempre que a criança não demonstrava nenhum risco especial nela, Sim. a pandemia não poderia representar uma quebra das regras de visitação. Sim. Diferente dos tribunais do Brasil. Os tribunais do Brasil, no início da pandemia, eles entenderam que a pandemia representava um risco genérico. Então, foi muito comum que muitas decisões viessem a restringir o direito de visitação do pai ou da mãe sob o argumento de que a pandemia traz um risco genérico de contágio. Então, esse risco genérico de contágio pode restringir o direito do pai, da mãe, ainda que as crianças ou os genitores daquele caso ali não apresentassem nenhuma condição especial de saúde. Entendi. Essas decisões, né, elas vieram até a ser corroboradas por um parecer do Conselho Nacional de Direitos da Criança e Adolescente, o NANDA, que logo no início da pandemia, há pouco mais de um ano atrás, emitiu uma orientação geral para que as crianças e adolescentes, em guarda compartilhada ou unilateral, não tivessem a sua saúde submetida a risco em decorrência do cumprimento de visitação com um dos pais, dando preferência ao contato virtual ou por telefone daquele que teve a sua visitação restrita. Entendi. E um dado curioso, né, é que é isso. Muitas decisões não apontavam um risco concreto para a criança ou para um dos genitores, como, por exemplo, a criança ser pertencente a um grupo de risco, ou um dos genitores ser pertencente a um grupo de risco, ou um dos genitores, em virtude da sua profissão, não pode exercer, não pode cumprir com o isolamento social. Entendi. Não, isso não estava sendo apontado no início. Os tribunais brasileiros estavam entendendo a pandemia como um risco genérico de contágio. Isso está mudando. Isso está mudando. Então, hoje em dia, os tribunais do Brasil já estão passando a adotar um entendimento semelhante ao que adotou os tribunais europeus no início da pandemia. Né? Ou seja, a pandemia não está mais sendo vista como um impeditivo por si só, capaz de suspender genericamente o direito da criança de conviver com sua família. E isso se compreende, é claro, conviver com ambos os pais que têm o poder familiar. Então, só para fazer uma finalização do pensamento, em outras palavras, é dizer, o isolamento social ele não pode conduzir para que os pais percam o contato com seus filhos. Sim. Né? É o básico. O básico. Mas, infelizmente, a gente vê que as crianças e adolescentes são usados como uma moeda de troca dos quereres egoísticos de um dos pais. Sim. E isso, a pandemia, infelizmente, agravou esse cenário. Então, e aí, como eu estava falando, a exigência que a pandemia trouxe é do isolamento social, sim. Não é do isolamento familiar. Exatamente. O isolamento é social, mas é um direito e na verdade, é um pré-requisito para que a criança e o adolescente se desenvolva na plenitude da sua saúde mental e física. É um pré-requisito que ele conviva com todo o núcleo familiar. E núcleo familiar entende-se núcleo familiar materno e paterno sem sobreposição de um ao outro. Não, e é ótimo você falar isso, doutora Laís, porque eu tenho uma escola e eu vivo isso diariamente. Né? Então é isso, é uma escola de educação infantil, imagina. Você deve ver isso demais. Com certeza. Doutora, por favor, foi muito bom você ter falado sobre isso. É um alerta, né? Pais, por favor, fiquem ligados. Como é importante a criança estar bem nessa confusão toda. Exatamente, porque a pandemia ela trouxe inúmeros malefícios psicológicos para todos nós. E crianças e adolescentes são muito mais suscetíveis. Também passam por isso tudo. São mais suscetíveis. Com certeza, por favor, dê seus contatos. Com certeza. Eu sou da CRL Advogados Associados. As nossas redes sociais são todas CRL ADV. O nosso site é crl.adv.br. Nosso telefone e WhatsApp é 2252-4685. CRL é o quê?
Cornélio, Rianelli e Lessa. Caramba! Cornélio começou lá com meu avô, Rianelli é da minha sócia e Lessa é da minha outra sócia. Muito bom. Bate aqui. Foi um prazer. Obrigada por você estar conosco e ter trazido tantas coisas importantes. Imagina. Para as crianças. Para as crianças, é verdade. Tchau, tchau. Obrigada, doutora Laís. Gente, eu sou Marinês Meirelles, estou com você.